Saudações, irmãos, não desprezes o teu dom. Este é o tema de hoje e claramente vamos falar de servir ao nosso Deus e temos que fazer isso com uma grande felicidade. Servir ao nosso Deus é uma grande felicidade. Vejam, felicidade no serviço, e no 292 do nosso louvor e adoração. Não é obrigação, não é por medo, não é por nenhuma outra coisa, somente por felicidade. Escutemos. Pai Santo, obrigado por nos conceder mais uma oportunidade de partilhar a Tua Palavra, de ler, explicar, interpretar, entender e praticar a Tua Palavra. Declaro uma vez mais a nossa limitação para fazer isso. Não há capacidade suficiente para tal. Por isso, Deus, rogo que o Teu Espírito venha iluminar a todos nós. O Teu Espírito venha nos conduzir ao fazermos isso. Queremos que tudo isso seja para a glória e honra de Jesus Cristo. Amém. Não desprezes o teu dom. Vamos abrir as Bíblias na 1 de Timóteo 4, 14 a 16. Então, quem estiver atento vai notar que esta semana estamos a falar de 1 Timóteo 4. É um capítulo rico. É o mesmo capítulo usado na devoção anterior. Então, o que vai variar são os versículos. Hoje vamos ter versículos 14 a 16. Habitualmente eu leio Nova Versão Internacional, mas eu queria dizer que é mesmo habitualmente, não é sempre. Hoje vou ler a versão de João Ferreira de Almeida. Quem quiser estudar a história da Bíblia pode procurar mais informações sobre João Ferreira de Almeida, um grande pastor, um homem de Deus que fez a primeira, ou pelo menos uma das primeiras traduções da Bíblia para a língua portuguesa. Então é um homem português, um servo de Deus que fez essas primeiras traduções que nós usamos antes de existirem as atuais. Isso é um acréscimo para quem quer continuar a fazer estudo bíblico. Não é preciso ir ao seminário Nazareno para estudar a Bíblia. Claro que indo para lá sai melhor equipado, melhor preparado, mas
Conheço pessoas que estão a fazer estudo bíblico sozinhos, de uma forma disciplinada. Tudo serve segundo os teus objetivos e a tua disponibilidade. Então, essa era uma pequena introdução, era uma pequena dica para nós prestarmos atenção às versões bíblicas, ao estudo bíblico, que é algo que enriquece as nossas vidas. E também era um comentário para você abrir a Bíblia, encontrar 1 Timóteo 4, 14 a 16, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Interessante. Desprezo. O que é isso de desprezo? É dar pouco valor. Ninguém gosta disso. Desprezo tem a ver com desleixo. Desprezar alguém, desleixar-se perante essa pessoa, perante esta coisa. É negligenciar. Quando nós desprezamos, negligenciamos, não damos conta disso. Então, a NVI, a Nova Versão Internacional, até escreveu assim mesmo, usou a palavra negligenciar. Desprezar alguém, brincar com essa pessoa. Que coisa feia. Alguém despreza sentimentos dos outros. Alguém diz que, olha, eu te amo, e você despreza. Não estou a dizer que deva amar. Não. Uma coisa é aceitar essa declaração de amor, mas outra coisa é negá-la, mas sem desprezar. Isso é outra coisa. Quando falamos de desprezo, estamos a falar de esquecimento. Esquece. Você tem programas, esquece outros programas. Esquece por quê? Porque despreza. Atenção, irmãos. Eu não estou aqui a querer criar confusão, atritos ou brigas entre as pessoas. Quando alguém diz esqueci-me daquilo que combinamos, está-te a desprezar, na verdade. É isso mesmo. Aquilo que é importante você não esquece, não despreza. Esqueci-me de fazer isso, esqueci-me de ir para lá, esqueci-me da hora disto. Faz parte do desprezo. E na linguagem comum dizemos, fez pouco caso da coisa. Então desprezo é isso. E aqui estamos a ler, não desprezes o dom que há em ti. Então vai nos fazer entrar num outro conceito aqui, autodesprezo. Que coisa mais feia ainda. Autodesprezo é alguém desprezar a si próprio. Terrível, né? Porque se é chato ser desprezado por outra gente, por outras pessoas, agora imagine ser você mesmo a se desprezar, se desvalorizar, você entrar em promoção como pessoa, não se valorizar, você não dar valor a si mesmo. Então isto é pior que desprezo, é algo até doentio. Quem despreza a si mesmo tem problemas psicológicos, sim. É importante que essa pessoa seja observada por um psicólogo, porque se despreza a si próprio, não, aquilo que eu falei, esquecer-se, vai se esquecer de cuidar de si próprio, desleixar-se para as suas próprias coisas, vai brincar com a sua própria vida, vai brincar com o seu próprio tempo, vai fazer pouco caso de tudo aquilo que está relacionado consigo próprio. Você vai ver que isto acontece com muita gente que não se considera, muita gente que não se valoriza, muita gente que não dá valor. Ninguém está a dizer que você não presta, você próprio é que está a dizer que não presta, está a mostrar aos outros que você não tem valor nenhum, que você não é de nada. A maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você vive, a maneira como você passa o tempo que tem à sua disposição, você está a mostrar que não tem valor nenhum. Você próprio, ninguém disse isso. Alguém talvez tenha dito isso uma vez, mas você comprou a ideia, você aceitou a ideia. Alguém pode ter te humilhado em algum momento, mas aqui o que eu estou a dizer é:
você não deve desprezar a si próprio. Então o texto bíblico fala de não desprezar o dom que é em ti. É o nosso tema, não despreze o teu dom. Quer dizer que o Timóteo aqui havia recebido por profecia, com a imposição das mãos dos líderes da igreja, ele foi constituído, foi formado, foi consagrado, foi ordenado para ser um servo de Deus. Eu quero dizer que quando nós nos tornamos cristãos, pode ou não haver o batismo, pode não haver imposição das mãos, pode não haver uma declaração a falar daquilo que vai ser o teu futuro, como aconteceu em relação ao nascimento de Jesus, em relação à conversão de Paulo. Nós podemos não ser pessoas que tiveram uma experiência extraordinária, mas eu quero dizer que quando nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, há um dom que é em nós, há um vigor, uma virtude, uma força espiritual que há em nós para nós usarmos isso a favor de Deus. O quê? O dom. Dom é algo que Deus concede, Deus dá, Deus fornece, oferece pela sua graça. É algo que é dado pelo Espírito Santo. Mas quando nós falamos em dom, irmãos, estamos a falar de algo que Deus nos dá para a edificação da sua igreja, para a edificação das outras pessoas. Quem recebe um dom de Deus é porque Deus quer usar essa pessoa como um instrumento. É por isso que não deves desprezar o dom que há em ti. Não deves desvalorizar o dom que há em ti. Não deves dizer que não vale nada. E aqui, quando falamos em dom, há aqueles dons públicos, dons maravilhosos, dons que toda a gente anela, deseja, cobiça, gostaria que tivesse. É o dom de aparecer em público. Isto aí é espetacular, isto é popular, mas eu quero dizer que nem todos os dons são assim. E o dom de não aparecer em público, se tem algum dom que não faz com que apareça em público, você não pode pensar que é inferior aos outros. Que estou a falar de complexo de inferioridade. Faz parte do autodesprezo. Pensar que você está abaixo dos outros. Não pode, não deve, não faça isso. O dom que você tem, quer seja visível para os homens, quer seja não muito popular, não muito visível, quer seja algo que não te faz aparecer muito, você não precisa desprezar esse dom, não precisa pensar que é inútil para Deus. Aquilo que você sabe fazer, sabe cantar, sabe orar, sabe ensinar, sabe contribuir, sabe aconselhar, sabe visitar os outros. Embora esses dias temos que ter cuidado em relação a isso, mas esse dom nunca deve ficar esquecido completamente. Você pode visitá-los mesmo à distância, você pode dar um sinal, uma chamada, uma mensagem. É um exercício do teu dom, o dom de ajudar aquele que está a sofrer, não tem nada para comer, não tem nada para vestir. Não despreze esse dom, não vai aparecer em público, você não vai fazer show-off com isso, mas é um dom que Deus te deu. Nós vamos ver aqui quando nós continuamos com esta passagem bíblica que estamos a ver. Paulo diz ao Timóteo para meditar nessas coisas e ocupar-se nelas. Ocupa-te em implementar, em praticar, em exercer aquilo que Deus te manda fazer. Aproveitamento teu, o teu desempenho tem que ser manifesto, tem que ser visível. Toque em alguém, toque numa outra pessoa. Aqui eu quero que quando você estiver a fazer isso, tenha cuidado de ti mesmo. É o versículo 16, a finalização deste capítulo. Diz que deve ter cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverar nessas coisas, porque fazendo isto salvarás a ti mesmo, como aos outros que te ouvem. Que lindo! Então, se você faz este exercício do dom, quando você não despreza o teu dom, você vai se salvar, mas também vai ajudar a quem te ouve, a quem te vê, a quem se relaciona contigo. Que lindo isto! Não é só para os outros, o teu dom é para ti mesmo. Não enterre, não desvalorize. Esta mensagem, irmãos, está surgindo num contexto em que
já se começa a falar da possibilidade da retoma dos cultos presenciais. Estamos já a pensar nisso, estamos a falar disso, estamos a trocar impressões sobre como é que serão os nossos cultos, como é que será o regresso ao templo, à casa de Deus, como é que nós estaremos lá. Nós estaremos lá exercendo os nossos dons, aplicando os nossos dons, estaremos lá não apresentando dons que estão enferrujados. Não permita que você tenha uma aparição, um regresso enferrujado, cansado. Tem que voltar com novas ideias, tem que voltar com vivacidade, tem que voltar para mostrar que não, você não ficou parado, não esteve parado. Acorda, levanta. É este momento de você levantar de novo, é esse momento de você não ficar embaixo, é esse momento de você fazer caso, importar-se, você prestar atenção àquilo que Deus te deu para fazer, te mandou fazer. Não fique estagnado, não durma, como se diz, não durma na sombra da bananeira. Resumindo, vamos ao trabalho. Vamos todos trabalhar para o nosso Deus, vamos todos servir o nosso Deus. E no 306, antes da nossa oração, é esse hino de louvor e adoração que nos vai mostrar como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos nos conduzir, como é que nós devemos fazer esse trabalho do nosso Deus. Pai Santo, pedimos que levante a todos que estão caídos, que estão desanimados, que estão se desprezando, estão se esquecendo de quem são. Queremos, Pai, orar, rogar para que a Tua Igreja coloque mãos ao trabalho para a Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.